Pessoal, hoje vou resolver com vocês aí algumas questões aí sobre raiz quadrada usando um método prático. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada de 256, certo? Então, como que eu vou resolver essa raiz quadrada? O método é assim: quando eu começar a dar unidade para a dezena, fazer um parzinho aqui, ó. Vamos fazer esse par aqui, vai sobrar só o 2, certo? Então a gente tem que pensar assim, olha, um número multiplicado por ele mesmo que resulta em 2 ou próximo de 2. Então no caso seria o 1, né? 1 vezes 1, nós temos o 1. Vamos subir esse 1 aqui em cima, no divisor, e subtrair o 1 do 2. Então ficaria assim, ó, 2 menos 1 resulta em 1, certo? Muito bem, agora nós vamos descer esse 56 aqui, ó. Desce 56. Tá. Desse lado aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Como eu usei esse 1 aqui, né, no divisor, eu vou fazer assim, 1 vezes 2. 1 vezes 2, eu tenho 2. Agora eu tenho que achar uma unidade aqui para acrescentar nesse 2, para ficar uma dezena, né? E esse mesmo número eu tenho que multiplicar e achar um resultado. Bom, se eu tenho 6 aqui, olhando para cá no resto, olha, o 6, então eu posso ter, por exemplo, aqui, o 6, né? Ó, 6 vezes 6, eu tenho 36. Sobe um 3 ali, né? 6 vezes 2, 12, mais 3, eu tenho 15. Olha lá, deu 156, que é exatamente o resto. Então, menos 156, então o resto aqui vai ser 0. Como eu usei esse 6 aqui, eu vou levar ele lá para o divisor, tá? Então, a raiz quadrada de 256 é o número 16. E a raiz quadrada de 324? Vamos usar o mesmo método aí. Então, ficaria assim. Primeiro, eu vou fazer o par aqui, unidade dezena, sobrou 3 aqui, certo? Então, vamos pensar, dois números que multiplicado por ele mesmo se aproxima do 3. Tem que ser 1 novamente, porque 2 vezes 2 dá 4, passou, então tem que ser 1 mesmo. Então, 1 vezes 1, nós temos o número 1 aqui. Então, nós vamos subir esse 1 aqui no divisor, subtrair o 1 no número 3 ali. 3 menos 1 resulta em 2. Agora vamos descer esse 24 aqui, ó, 24, então ficou 224 como o resto, certo? Agora desse lado aqui, ó, nós vamos fazer assim, 1 não é a raiz quadrada? 1 vezes 2, eu tenho 2. Aí eu tenho que achar uma unidade aqui e vou multiplicar ela e aí eu tenho um resultado, vamos ver. Olha, se eu tenho 4 aqui, na unidade do resto, então, vamos pensar no número 4, por exemplo. Ó, 24 vezes 4, ou melhor, 8, né? Ó, 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4 dá 16, não daria certo, né? Então, 8 vezes 8, 64. Aí sobe um 6. 2 vezes 8, 16, mais 6, 22. Então, o 224, subtrai aqui o 224, então meu resto é 0. Esse 8 aqui, nós vamos usá-lo aqui no divisor, ó, 18. Então ficou 18 vezes 18 vai dar o 324. Assim nós extraímos a raiz quadrada do 324. Raiz quadrada de 576. Então o método é separar sempre dois números aqui. Ó. O que sobrou, você vai trabalhar ele. Então eu tenho aqui o número 5. Vamos pensar. Dois números multiplicado por ele mesmo, que resulta em 5. Não vai ter, mas mais próximo seria o 4, porque 2 vezes 2, eu tenho o número 4, certo? Chegou bem perto, né? Agora, vamos subir esse 2 aqui e subtrair o 4 do número 5. 5 menos 4 eu tenho 1. Descendo o 76, eu tenho como resto 176. Aí desse ladinho aqui nós vamos fazer o seguinte, ó.
nós vamos fazer assim, 2 vezes 2 dá 4, certo? Aí eu tenho que achar uma unidade aqui, vezes ela, e vai me resultar algum número aqui próximo ou igual a esse resto, 176. Então, no nosso caso aí, nós vamos usar o número 4. Ó, 4 vezes 4 dá 16. Sobe 1, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17, 176. Aí vou pegar menos 176 e vai dar resto 0. Então, esse 4 que eu usei aqui, ó, nós vamos subir ele lá no divisor. Aí eu vou ter a resposta que é o número 24. 24 vezes 24 vai dar o 576, ou seja, a raiz quadrada de 576 é o número 24. Raiz quadrada de 529. Então o método é separar sempre em dezena, né? O dividendo aqui, o que sobrar você vai trabalhar. Então eu tenho aqui número 5, então 2 vezes 2 eu tenho 4, é o que mais se aproxima aí do número 5, subtraindo esse 4 aqui, 5 menos 4 resulta em 1, desce o 29, então eu fiquei como resto 129, já vamos subir esse 2 aqui no divisor, ok? Então, próximo passo aí, o que é? Fazer esse aqui, ó, 2 vezes 2, 4, aí eu tenho que achar uma unidade aqui, vezes, tá, então eu tenho 9, né? Olha sempre no resto aqui, ó, 9, então, vamos pensar aí, vamos pensar no número 3, 3 vezes 3 dá 9, não dá? Vamos ver, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, opa, deu 129, então menos 129, resto 0, já vamos levar esse 3 lá para o divisor, então extraímos a raiz quadrada do 529, o número 23, porque 23 vezes 23 resulta em 529, uma raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 676. Então, o método separar em dezena, sobrou 6, certo? Então, vamos pensar, dois números multiplicados por ele mesmo, que resulta em 6. Não tem, né? Porque, ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3 dá 9, passou, né? Então, vamos usar o 2, que é o que mais se aproxima aí. 2 vezes 2, 4. Já vamos levar esse 2 aqui para o divisor, ok? Então, 6 menos 4 resulta em 2. Vamos descer o 76. Agora eu tenho como resto 276. Próximo passo, nós vamos pegar esse 2 aqui e multiplicar pelo índice da raiz. 2 vezes 2 dá 4. E aí eu tenho que achar uma unidade aqui, vezes ela. Daí eu vou ter alguma coisa que se aproxima ou igual a 276. Então, que número que eu posso usar aqui para dar 6 ali? O que você acha? Pode ser o 6, né? Vamos ver. 6 vezes 6 não dá 36? 36, sobe o 3, 4 vezes 6, 24, mais 3, 27. Opa, deu 276, que é exatamente igual ao resto, menos 276, então o resto dá 0. Esse 6 que eu usei aqui, nós vamos levar ele lá para o divisor. Então, resposta 26. A raiz quadrada de 676 é o número 26. E a raiz quadrada de 784? Vamos usar o método então prático. Olha, dezena sempre, né? Sobrou 7. E aí, um número multiplicado por ele mesmo que resulta em 7. Não tem. Vamos pensar aí, 2 vezes 2 dá 4, menos de 7. 3 vezes 3 dá 9. Passou, né? Então, vou usar o número 2. 2 vezes 2 eu tenho 4, certo? Vamos levar esse 2 então lá para o divisor e vamos subtrair esse 4 do 7. 7 menos 4 resulta em 3, desce 84. Então, eu fiquei como resto o 384. Bom, próximo passo seria pegar esse 2 aqui
e multiplicar pelo índice da raiz. 2 vezes 2 eu tenho 4. E aí eu tenho que achar uma unidade aqui, vezes ela, e daí vou ter uma resposta que talvez dê 384. Vamos pensar aí. Então, que número que eu posso usar aqui na unidade para formar uma dezena, né? E multiplicando essa unidade resulta em 384. Olha sempre o 4 aqui, ó. 8, né? Vamos pensar 8, ó. 8 vezes 8 dá 64. Então, termina na unidade 4. Então, 64. E aí, sobe o 6 ali. 4 vezes 8, 32. Mais 6, 38. 384. Menos 384. Resto 0. Então, eu vou ter o 28 como resposta. Raiz quadrada de 961. Então, inicialmente, nós vamos fazer o método prático, deixar sempre o dividendo separando em dezenas, né? E sobrou aqui no nosso caso o número 9, tá? Então, vamos pensar, dois números multiplicados por ele mesmo que resulta em 9. Ah, isso é fácil, é o 3, né? 3 vezes 3, eu tenho o número 9. E aí, nós vamos subir esse 3 aqui para o divisor e subtrair o 9 ali. 9 menos 9, 0, desce 61. Então, o meu resto agora é 61. Então, próximo passo é fazer 3, aqui na raiz quadrada, 3 vezes 2, eu tenho 6. Aí eu tenho que achar uma unidade aqui, vezes essa unidade, e daí a resposta tem que dar 61. Agora ficou fácil, né? O número 1. Olha, 1 vezes 61 dá 61, menos 61. Então, o resto aí, no caso, é o 0, né? E esse 1 que eu usei aqui, nós vamos jogar ele lá para o divisor. 31. Então, a raiz quadrada de 961 é o número 31.